Gostaria, irmãos, de estar lendo aqui em Cantares, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Levanta-te, vento norte, vem, vento sul, assopra em meu jardim, espalhe suas fragrâncias, venha meu amado a seu jardim e prove seus frutos preciosos. Gostaria de ler também, irmãos, capítulos 8 de Cantares, versículo 7, parte A, que diz: muitas águas não podem extinguir o amor, nem o rio podem afogá-lo. Gostaria, irmão, primeiro de tributar a Deus a honra, o louvor e a glória, também a minha gratidão por seu infindo amor pelas nossas vidas. Gostaria de dar um epiteto, irmão, para essa leitura, desses dois versículos, que tem como título A Essência do Amor Cristão. Quando falamos de vento, a Bíblia, dependendo do texto, amados e queridos irmãos, fala sobre o mover do Espírito Santo. Mas também, quando fala de vento, fala de dificuldade, fala de situações difíceis, desafios a serem vencidos. Aí é que nós já veremos, irmãos, se nós descansarmos na confiança que nós habitamos debaixo da sombra do Altíssimo, comungamos com a certeza de que o Senhor sempre estará conosco, porque essa era a certeza do salmista quando escreveu o Salmo 23. Ele sugeriu antecipadamente uma situação a qual ainda não tinha acontecido. Porém, ele quis externar a sua confiança antecipada em Deus quando ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois o Senhor está comigo. Logo, irmão, as circunstâncias difíceis, elas nos servem muito bem para realmente externarmos o quanto nós amamos ao Senhor Jesus. Ele, irmãos, que despojou da sua glória, se fez homem como servo, se humilhou à estatura de servo e foi até a cruz por amor de mim e de você. E a essência do amor de cristão, irmãos, tem que buscar essa equivalência, tem que buscar esse reconhecimento de que se o Senhor aqui sofreu tudo que sofreu, é por conta do mundo, por conta, irmãos, do Deus desse século que opera justamente para se opor ao reino de Deus. Quando eu e você aceitamos este amor, aceitamos essa salvação, foi nos dado um fardamento, irmãos, e um capacete da salvação, para que nós possamos entrar nessa batalha e nesse regimento, porém na confiança sempre que o nosso general é Cristo e que Ele está à nossa frente. Diante disso e dessa leitura, irmãos, a essência do amor cristão está na resignação frente aos inevitáveis desafios. Filipenses, amados e queridos irmãos, no seu capítulo 1, versículo 29, ele diz: porquanto, olha só, por amor de Cristo, olha aí o amor, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Atos 20 e 23, amados e queridos irmãos, fala da seguinte maneira. Atos 20 e 23 diz assim:
senão que, Paulo falando da trajetória e das profecias com respeito à vida dele, missionária, senão que, de cidade em cidade, olha só, o Espírito, está em letra maiúscula, o Espírito Santo me assegura, olha só, irmão, que me esperam prisões e sofrimentos. Logo, irmãos, há uma necessidade de compreendermos isso. Inclusive, nessa tarde eu postei vamos dizer assim, uma verdade, né? Podemos considerar como uma verdade que se o mundo ele deu uma coroa de espinho para o Senhor Jesus, já não poderíamos esperar do mundo que ele nos desse um tratamento VIP. Isso certamente não vai acontecer, irmão. E isso é inevitável. O próprio Senhor Jesus disse, neste mundo tereis aflição, não é mesmo, amados e queridos irmãos? A essência do amor cristão também, irmãos, está na disposição, não só na compreensão de que esse sofrimento faz parte da nossa carreira de fé, porém também na disposição, a essência do amor cristão está na disposição ilimitada de viver esse desafio. Em Filipenses, irmão, capítulo 1:20, o apóstolo Paulo ele demonstra essa disposição quando ele usa o seguinte termo, irmãos: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, toda intrepidez, olha aí, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. No versículo de Atos 24, irmãos, nós lemos que no 23 ele falou que o Espírito Santo assegurou a ele que esperavam só prisões e sofrimento. Mas olha só o que Paulo diz no versículo 24 de Atos 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, portanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E é exatamente isso que nos dá, né, irmão? Quando nós vamos falar do amor de Cristo, levar aos incautos da fé a compreensão de que o quanto o Senhor ama, irmãos, e nós recebemos um tratamento totalmente que foge à razão, a uma compreensão racional. Por isso nós temos que fazer dessas oportunidades, irmãos, e entender que esse vento, seja ele do lado norte ou venha ele do lado sul, ele possamos convidar o Senhor ao nosso jardim e realmente exalar o perfume da nossa resignação, do nosso amor a Ele. E para encerrar, irmãos, a essência do amor cristão está em exalar o verdadeiro perfume em face às inevitáveis tribulação. Assim, irmãos, aconteceu com Jó, que tanto em uma como em outra. A primeira, então, em que todos os fundamentos da sua vida foram abalados, a parte econômica, a parte da família e também a questão da saúde física, irmãos. Porém, antes da condição física, ele perdeu 10 filhos. Olha só a bagagem sentimental que ele não teve que suportar nesse dia em que aconteceu tudo isso. 10 filhos no mesmo dia, irmãos, sendo enterrado. Meu Deus. Que o Senhor possa achar em nós o mesmo sentimento de Jó, não é mesmo, irmão? E diz a Bíblia que Jó rapou a cabeça, irmãos, se despiu, se colocou um pano de humilhação sobre o seu corpo,
se deitou no pó e disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. E agora observe bem, irmão. Bendito seja o nome santo do Senhor. A origem da palavra bendito significa amado. Ou seja, independente do que ele tinha passado, estava passando naquele momento, ele dizia ainda assim: com tudo isso, Senhor, eu te amo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E o referencial, irmão, e o fundamento para que essa essência do amor cristão com respeito ao Senhor Jesus tem que estar fundamentado justamente porque primeiro ele nos mostrou esse amor, irmãos. Como eu disse no começo da mensagem, encerro fazendo menção do capítulo 26 de Mateus, versículo 42, quando ele orando ao Pai disse: retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Nós possamos, amados e queridos irmãos, do Gotas de Esperança, compreender, irmãos, que até mesmo em meio aos espinhos há propósitos excelentes para que o Senhor nos faça um instrumento, irmãos, para que muitos possam não só compreender o quanto o amamos e o quanto vale sofrer pelo Senhor, na certeza, irmãos, na certeza de que as tribulações desta vida não hão, irmãos, jamais. Não há régua para medir isso, irmãos. Não há como aquilatar isso. Que as tribulações dos tempos presentes não há de se comparar, amados e queridos irmãos, com o porvir, com a glória que há de ser revelada, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho por mim particularmente, irmão, que não há maior glória que não seja que nós vamos ver o nosso Salvador. E vamos estar diante dele e ver como ele é, conhecer como ele é e seremos como ele é, diz o apóstolo João, amados irmãos. E para encerrar, irmãos, quero concluir dizendo que a essência do amor cristão não está na dedicação assídua ao culto, na participação de conjunto de louvor, na posição que viemos exercer com tanto zelo na igreja do seu Senhor. Pode haver sim algo deste amor, mas ela se revela, irmãos, autêntica, quando em meio aos maiores embates espirituais, irmão, não deixamos de manter a mesma assiduidade no culto, dar a mesma e até mesmo maior importância na participação dos trabalhos eclesiásticos, bem como, irmão, exercer com fidelidade os compromissos frente aos encargos delegados. Que o Senhor possa exaurir o melhor perfume nas mais difíceis situações em nossa carreira de fé, irmãos. E nós possamos fazer o exemplo de Salomão, da Sunamita, que representa a igreja, representa uma relação de amor com Cristo, possamos nós também falar para o Senhor: levanta-te, vento norte, vem vento sul, sopre em meu jardim, espalhem suas fragrâncias, venha meu amado ao seu jardim e prove os seus frutos preciosos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu agradeço essa oportunidade.